Bom, gente, bora lá começando mais um vídeo. Nesse vídeo hoje vai ter um pouquinho de ruído aí no fundo. Tô aqui há um tempão esperando pra gravar pra vocês, não para de chover. Aí tá pingando aqui água, tem carro passando no fundo, tem obra. Mas ó, eu vou mostrar pra vocês algumas suculentas lá de baixo, mas resolvi começar o vídeo mostrando algumas aqui de cima, alguns vasinhos que ainda estão por aqui, pra vocês verem que ó, começou a chover desde manhãzinha cedo, agora já são quase 1 da tarde. E eu vim mostrar pra vocês algumas suculentas daqui, principalmente aqui dessa estante, né, que elas não tomaram tanta chuva. Dá pra ver que tem um pouco de água aqui. Um vasinho ou outro tomou uma chuvinha, mas não foi muita chuva. E eu quero mostrar justamente isso pra vocês. Aqui tem as suculentas que eu acho que são as que estão mais estressadinhas dessas que eu tenho. Uma delas é esse vasinho aqui de Echeveria Tinkerbell, que eu até postei esses tempos lá no Instagram. Gente, tá uma gracinha. Tá uma gracinha mesmo, olha isso, tá com as gotinhas de água, mas ó, essas suculentas aqui, sendo bem sincera com vocês, eu nem lembro qual foi a última vez que eu reguei, e vocês vão ver que são suculentas que elas estão super estressadinhas, compactas, coloridinhas, tem até as mudinhas de glauco aqui, dá pra ver que o substrato tá hiper seco, não tomou chuva, vou até regar um pouquinho elas depois. Aqui pra baixo tem alguns vasinhos, mas aqui elas já tomaram mais chuva. Mas mesmo assim são suculentas, ó. Vocês podem ver que estão com as folhinhas secas. Que elas estão realmente largadinhas aqui em cima. Aqui embaixo, ó, bate bastante sol. Tem aqui a Echeveria pálida, cheia de mudinha aqui. Tá meio feinha, mas olha essa mudinha aqui de Tiny Burger. E várias mudinhas da Mexican Poldensis, da Echeveria Laulensis, que a minha perdi. Mas ó, coloquei as mudinhas aqui, parece que pegou. Mas ó que gracinha que tá essa mudinha. Vai ficar linda numa latinha, né? Mas ó, gravem bem como essas suculentas daqui estão. Principalmente essas aqui de cima, que eu sempre mostro por aqui, né? Que elas ficam bem coloridas. Aqui tem a Echeveria Pollux. Tem Echeveria Alba Aloha. Graptoveria Lulu. Echeveria Super Mínima, que eu sempre mostro, né? Olhem essas pontinhas aqui. E aqui atrás, há um pouquinho menos tempo, esse vasinho aqui com o caule e uma mudinha da Lola, que eu coloquei justamente para adaptar ela junto com essas outras, que essas outras, assim, estão muito bonitas há muito tempo. Eu estou deixando essa Lolinha por aqui também para ver se ela acostuma. E aqui o que acontece? Como vocês já sabem, né? Aqui em cima, na varanda, bate bastante sol. E esses vasinhos aqui quase não tomam chuva. Mas são suculentas que passam por mais estresse hídrico do que a maioria das outras que eu tenho, né? E aí isso influencia muito em como elas estão. Tanto que vocês podem ver que elas estão coloridinhas, bem compactas. Essa Pollux mesmo, eu acho ela super coloridinha e compacta para uma Pollux. E aí também aqui em cima eu tenho alguns vasos que já tomam mais chuva. E são suculentas que não estão tão compactas, tão coloridinhas quanto aquelas da estante, né? Aqui tem, ó, Graptopetalum pachyphyllum cheio de aguinha, ó. Dá pra vocês verem, tá bem verdinho. Ou então até mesmo, ó, o meu vaso de paraguaiense, que elas estão super compactas. Mas quando chove, ela toma chuva, fica aqui no aberto. É tanto que tá cheio aqui de gotinhas de água da chuva. Ou mesmo aqui na prateleira, né? Tem alguns vasinhos que eu tenho mostrado bastante ultimamente, como esse Sedum Red Berry aqui. Aqui em cima tem, ó, Sedum Shangri-La, que agora é que eu vi que vai dar florzinha de novo. Tá ficando com as pontinhas vermelhas, mas ele ainda bem enxoladinho aqui embaixo, né? Aqui em cima agora ele tá mais compactinho. Mas, ó, cheio de água, com substrato bem molhado. E aqui também a lilacina, olha quanta água. Então, assim, esses foram alguns exemplos, né, de algumas suculentas que tomam mais chuva e algumas que ficam aqui protegidas, não tomam tanta chuva, tomam bastante sol quando tem sol, mas não tomam tanta chuva. E aí eu vou mostrar agora pra vocês algumas suculentas lá de baixo e a gente vai comparar como elas estão. Vou até levar uma dessas aqui pra gente comparar, acho que eu vou levar essa Pollux aqui. Ó, agora sim, tô aqui embaixo com a Pollux e a obra aí rolando no fundo, né? Mas, ó, eu quis vir comparar com vocês a diferença de uma suculenta que fica protegida, praticamente não toma chuva, é tanto que choveu, tem umas gotinhas de água ali, mas tá com substrato sequinho, tá num vaso de barro,
comparar com uma suculenta que fica mais no tempo, né? Que toma chuva quando chove. Essas aqui ainda tem um sombrite aqui vermelho aqui em cima, mas elas tomam chuva. Tá todo mundo aqui, ó, com bastante água no miolo. Tem aqui a minha Gila, tem Pedra da Lua, tem aqui a Vera colorata tapalpa aqui. E assim, muitas vezes, principalmente no início do nosso cultivo nas suculentas, né? A gente abre lá o Instagram, vê um monte de gente mostrando suculentas super bonitas, super compactas e coloridas. E aí a gente fica comparando, mas por que a minha não fica desse jeito? Por que a minha tá verde? E é bem complicado a gente ficar comparando assim o nosso cultivo, principalmente se você cultiva suculentas assim ao tempo, porque muito dificilmente ela vai ficar tão compacta, tão colorida, tão estressadinha assim, quanto uma suculenta cultivada num estresse hídrico, que é muito mais fácil você controlar quando ela vai estar com substrato seco ou não, quando você cultiva ela numa estufa ou então em um local protegido aí com plástico difusor. Essas minhas, inclusive, aqui estão ficando aqui no tempo, né? Hoje choveu, mas já tava com uns 2, 3 dias que não chovia. Então elas ainda ficam mais coloridinhas. Vocês estão vendo que tem umas pontinhas querendo ficar coloridas já por aqui. Tem uma suculenta, outra já mais coloridinha. Porque agora no outono esfria mais, né? Mais no verão, quando tava chovendo aí 7, 8 dias seguidos, tava todo mundo verde por aqui. E é por isso que eu falo que agora é a época delas ficarem bonitinhas de novo. Porque elas ficaram bem feinhas nesse verão. E agora tem, ó, muitas pontinhas aparecendo por aqui. Muitas bordinhas coloridas. Verruguinhas ficando coloridas também. Inclusive hoje passou a manhã chovendo, agora mais de tarde já tá querendo abrir um solzinho, ó. Se eu colocar a mão, vocês já vão ver que tá dando sombra aqui nas plantas. Tá querendo abrir um solzinho fraquinho. Assim, como eu falei, não adianta a gente ficar comparando seu cultivo com o cultivo de outra pessoa. São locais diferentes, às vezes são estados diferentes, são tipos de clima diferentes. Mas muita gente sempre comenta, né? O que faz pra suculenta ficar colorida, estressadinha, compacta? Gente, estresse hídrico é a melhor forma, só que não é todo mundo que consegue, né, cobrir as suculentas com plástico difusor ou montar uma estufa, às vezes não tem espaço. Então, se você só pode cultivar a sua suculenta no tempo, assim como eu estou cultivando, a gente tem que ir se adaptando como dá, né? Por aqui, as suculentas que ficam no tempo estão assim, e algumas que ficam mais protegidinhas, como aquela Pollux, Alba, Aloha, ficam mais coloridinhas, mais compactas. Mas como eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Eu sou super adepta ao cultivo de suculentas no tempo. Tem umas épocas do ano que a gente passa umas raivinhas, né? Mas é muito legal ir vendo como elas mudam aí ao decorrer do ano. Nas épocas chuvosas, elas ficam de um jeito, e aí vem o inverno, elas ficam de outra. E dependendo da suculenta, né, dependendo da espécie da suculenta, ela não vai ficar colorida nunca, né? Se é característica da suculenta ficar verdinha assim, ela não vai ficar nunca com as pontinhas coloridas assim. Ou então com as folhas rosinhas, ou com as folhas no formato diferente. E aí muita gente sempre pergunta também, mas aqui não dá certo as minhas suculentas ficarem no tempo. Acabam apodrecendo. Aí é vasinho de barro, é substrato, é regime de luminosidade, outras coisinhas pra gente rever no cultivo antes de deixá-las no tempo. Mas vou mostrar algumas plantinhas pra vocês agora que tem ficado aqui no tempo. Como eu falei, né, por aqui ainda tá chovendo bastante. Não sei se esse outono vai ser tão seco quanto o outono do ano passado. Mas, ó, faz o que? Uns 10, 15 dias que eu coloquei todas as suculentas aqui embaixo, como eu mostrei pra vocês. E já tem algumas que eu já percebo diferença. Olha as mudinhas da mínima, como estão. Essas aqui vocês já viram, né? Mas pontinhos da chihuahuense estão aqui lindas. Pink Trumpet tá assim. Olha, Atlantis começando a ficar com as bordinhas das folhas vermelhinhas. Aqui o Adria Babalu continua vermelhinho. Tô pensando em cortar. Assim que parar de chover, já tenho assim uma listinha, para não dizer uma lista enorme, de plantinhas que eu vou cortar por aqui. Se vocês quiserem ver, eu mostro pra vocês em vídeo. Mas, ó, para esse vídeo não ficar muito longo, eu
Vou mostrar só algumas que eu falei pra vocês, né, que eu achei que ia haver bastante diferença. Uma delas é a Gila, que vocês viram que tá cheia de água aqui no miolo, né? Olha isso. Eu sempre vi o pessoal falando, Gila não dá certo no tempo. Pedra da Lua não dá certo no tempo. Essas duas minhas estão aqui no tempo e estão bem bonitas. Ó, a Gila, o tamanho que tá. E a principal diferença é que as folhas agora estão bem mais hidratadas. Ela tava com as folhas bem murchinhas. E, ó, tá até a folhinha secando aqui. Mas, gente, olha que linda que ela tá. Nunca essa minha Gila tinha ficado tão grande assim. Quem diria, né? Finalmente eu com uma Gila grandinha. Então, assim, ela deu uma super hidratada. Acho que isso é o que eu mais gosto das suculentas que ficam no tempo. Elas ficam com as folhas super gordinhas, super hidratadas. Olhem o meu sedum clavatum, que vai dar flor também, assim como o sedum Shangri-La. Mas olha que bonitinho que ele tá ficando, com as pontinhas vermelhinhas. E uma que eu cheguei a mostrar pra vocês, estava super desidratada. Eu falei, espero mostrar ela mais bonitinha. Já tá mais bonita que essa Agavoides Honey Pink. Vocês lembram como ela estava quando eu mostrei pra vocês? Vou ver se eu acho o vídeo e coloco aqui pra gente comparar. Mas ela tava super fechadinha nesse vaso e agora, ó, já melhorou um pouquinho. Ainda não tá 100%, mas já melhorou bastante. Ela fica manchadinha assim, ó. Eu acho muito lindo quando as agavoides ficam desse jeito. E ela tá ficando verdinha porque é um contra das suculentas no tempo, né? Ela não tá mais tão estressada quanto ela tava, toda fechadinha. E ela tá ficando verdinha, mas melhorou bastante. Olha, falando em vermelho, né? Olha essas pontinhas aqui. Essa é a orelha de Fiona. Craslovata hops, se não me engano. Aqui, ó. Mexican Poldensis. E aí, por último, vou só dar uma visão geral aqui de como estão as gibifloras, mas são outras suculentas que elas crescem muito no tempo, principalmente nessa época chuvosa, né? Olha aqui quanta água na Curls, mas olha o tamanho que essa minha Curls tá. Bem mais coloridinha, né, do que da última vez que eu mostrei pra vocês. Olhem essas bordinhas aqui. Ela e a Afterglow acho que são as que estão mais coloridinhas. Tá até difícil já ficar tirando elas daqui, porque elas estão crescendo muito, ó. A Curls tá maior do que a Virginia Lee, que tá com a haste, por sinal, enorme. Mas olhem o tamanho da Afterglow também, que tá, ó, super, super coloridinha. Olha que linda. Cheia de água também. Então acho que para esse vídeo é isso. Aqui embaixo eu não tenho daquelas suculentas super estressadinhas lá de cima, não tenho nenhuma mudinha, só que elas são todas filhas únicas. Mas ó, dá pra gente comparar a minha Lola, que tá ficando aqui no tempo, tá com o substrato até meio verdinho, né, de tanta chuva. Mas ó, como ela tá verdinha, não tá tão compacta assim quanto aquela mudinha do vaso que eu mostrei pra vocês lá de cima. E a tendência é aquela lá crescer daquele jeito que ela tá, né? Super coloridinha, estressadinha, compactinha. Mas pra esse vídeo é isso. Comenta aí se você cultiva suculentas no tempo, se você cultiva em estufa, se as suas suculentas ficam protegidas, se você prefere elas mais estressadinhas, ou se você cultiva suculentas das duas formas, como eu. Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.